Nos próximos capítulos da novela O Rei do Gado, Bruno vai se vingar do Ralph, dando uma bela surra no safado. Mas o que ele irá fazer com a Leia irá deixar a todos em choque. Ninguém poderia esperar por uma coisa dessas do Rei do Gado. Tudo começa quando Bruno está descendo as escadas da sua casa, quando de repente ele para e vê os filhos conversando. E esperto, ele fica em silêncio e escuta quando Marcos comenta com Lia. Se o nosso pai gosta mesmo dessa sem terra aí, a Luana, se ela voltar pra ele podia muito bem deixar ela na fazenda do Araguá e pronto. Você não aceitaria isso? Calma, a caçula responde. Claro que aceitaria. Se for pra ver o papai feliz, Marcos, eu aceito qualquer coisa. Olhando para o nada, Marcos concorda. Eu também aceitaria. Aí a nossa mãe poderia ficar vivendo aqui com a gente. Seria ótimo. Imaginando isso, Lia sussurra. Porque pros dois voltarem a morar juntos vai ser impossível, né? Sério, ele comenta. Mas foi como você mesma disse. Será que ele teria essa grandeza? Para o espanto dos jovens, o próprio Bruno responde. O poderoso fazendeiro, que estava o tempo todo sentado na escadaria, ouvindo a conversa dos filhos, decide se levantar e responde o questionamento de Marcos. Eu teria. Assustada, Lia se vira na direção da voz e diz. Pai, você estava ouvindo a nossa conversa, pai? Sério, o homem confirma. Tava ouvindo tudo. Rápida, Lia questiona. Desde quando? Tudo? Olhando para eles, Bruno explica. Desde quando vocês começaram a falar da mãe de vocês? Marcos então se levanta e responde. A gente tava discutindo um pouco aqui, pai. Sério, o fazendeiro diz. Eu ouvi tudo. Se vocês estão mesmo preocupados com a mãe de vocês, se vocês acham que ela tá arrependida da burrada que ela fez, eu posso permitir que ela volte a viver nessa casa. Não acreditando na boa notícia, Lia comemora. Pai, é sério? Interrompendo a breve felicidade da jovem, Bruno exige. Com uma condição. Encarando o homem, Marcos pede. Fala, pai, pode dizer. Fechando os olhos, Bruno Mezenga avisa. Eu não quero que ela me dirija a palavra jamais enquanto eu estiver aqui. Olhando para a irmã, o filho mais velho então concorda ressabiado. Tudo bem, pai, a gente entende, né? Bruno, ainda sério, continua. Nem quero que ela sente à mesa quando eu estiver presente. Lia, inquieta, confirma. Tá, pai, ela vai entender isso. Como se não fosse o suficiente, Bruno enfatiza. Eu não quero dar de frente com ela nunca na vida, quando eu estiver nessa casa. Assumindo a responsabilidade de fazer o que está sendo pedido, Marcos o tranquiliza. Pode ficar descansado, pai. Relaxando, o rei do gado por fim diz. Mesmo porque eu vou viver muito pouco tempo aqui. Preocupada e também um tanto curiosa, Lia docemente questiona. O que você vai fazer da sua vida, pai? Já mais tranquilo, Bruno responde. Eu pretendo cuidar um pouco melhor dos meus bois. Pensativa, a jovem indaga. Mas e a Luana? Pensando o mesmo, Marcos questiona. E a Luana, pai? Fechando a cara, Bruno Mezenga diz. A Luana é uma Birdnadze. Tá fora da minha vida. Assustados, Lia e Marcos arregalam os olhos ao ouvir a novidade. Sem crer no que foi dito, a caçula repete. Uma Birdnadze, pai. Espantado, Marcos apenas sussurra. Birdnadze. Na manhã seguinte, Lia não perde tempo e telefona para a mãe. Animada, a jovem comenta alegremente. Se a senhora quiser, a senhora pode voltar para casa hoje mesmo. Palavra. Do outro lado da linha, Leia conversa na presença de Ralph, que ouve a tudo mesmo fingindo que não. Preocupada e desconfortável, a madame então explica. Eu não posso falar agora, minha filha. Achando estranho, Lia rapidamente questiona. Por que você não pode falar agora, mãe? Séria, Leia desconversa e se despede. Eu te ligo depois, tá bom? Beijo.
Ligeira, a mulher desliga a chamada ao perceber que Ralph está se aproximando dela. O vigarista então a abraça gentilmente e pergunta: "O que a sua filha queria?" Inventando, Leia responde: "Nada, ela só queria saber de mim." Disfarçando a sua irritação, Ralph comenta: "Teus filhos não largam do teu pé, não é mesmo?" Não gostando do comentário, a madame retruca: "Eu me separei do meu marido, não dos meus filhos, Ralph. Eu amo os meus filhos." Entendendo que cutucou uma ferida, ele diz: "Tudo bem, eu não tenho nada contra isso." Enquanto isso, na mansão, Lia, encafifada, sussurra: Não, não pode ser." Marcos, que estava ali o tempo todo, então pergunta: "Será que ela estava com aquele vagabundo? Ela não disse que tinha terminado com ele?" Pensativa, a jovem responde: eu não sei." Já ficando impaciente, Marcos esbraveja: "Porque se tiver, é o fim da picada, Lia." Nisso, Bruno começa a descer as escadas e sente o clima pesado pairando no ar. Vendo os filhos ali, muito contrariados, ele rapidamente indaga: "Que foi? Que aconteceu?" Mentindo, Lia solta: "Nada não, pai, não é nada." Olhando para a irmã, Marcos então se cala. Bruno, aceitando a resposta, rapidamente avisa: "Eu vou para São Paulo para buscar a mãe de vocês." Não esperando por essa, os irmãos apenas se entreolham. Já no apartamento, Ralph, deitado sobre a cama, olha para a madame e investiga: "Abre o jogo, Leia. O que é que tá acontecendo?" Trocando de roupa, ela explica: "Eu já te falei, não tá acontecendo nada." Sabendo jogar, o vigarista comenta: "Eu te conheço, eu não sou trouxa." Caindo perfeitamente, Leia então confessa: "Está bem, os meus filhos estão querendo que eu volte para casa." Já se levantando da cama, ele pergunta: "Ora, mas e o teu marido?" Leia, dando de ombros, diz: "Eu não sei do meu marido, não sei nem o que ele tá pensando sobre isso." Querendo saber mais, Ralph questiona: "Mas e a tal da sem terra, que estava vivendo lá com ele?" Séria, a madame conta: "Ela foi embora, pelo que eu soube." Debochado, o vigarista zomba: "Foi? Faltou competência para ele segurar a bichinha, é?" Leia, ignorando o comentário, rebate: "Eu não sei o que aconteceu e nem me interessa." Arrogante, Ralph retruca: "Mas pra mim interessa." Não entendendo, ela rapidamente exige saber: "Como assim? Por quê?" Se levantando e caminhando então até ela, Ralph solta um longo suspiro e explica: "Se você voltar pro rei do gado, a gente volta ao velho esquema." Franzindo o rosto, Leia solta: "Não tô entendendo o que você tá falando." Ralph, sério, continua: "Eu não tenho ciúmes do seu marido." Ainda sem entender, a madame então se justifica: "Se eu voltar, vai ser apenas por causa dos meus filhos." Satisfeito, ele responde: "Melhor ainda." Dito isso, Ralph começa a beijar o pescoço de Leia, que rapidamente começa a sorrir apaixonadamente. Mal sabe ela que está sendo apenas usada. Já em casa, Lia, seguindo o pai, vai com ele até a sala de jantar, onde está posto o café da manhã. Séria, a jovem muito preocupada aconselha: "Ô pai, o senhor não precisa ir buscar a mamãe." Marcos, que vem junto, concorda: Ela tem o carro dela, pai." Determinado, Bruno então explica: "Eu quero ter uma conversa muito séria com ela antes de permitir que ela volte aqui, viu?" Surpresa com o assunto, Lourdinha rapidamente comenta: "Nossa, Dona Leia vai voltar para casa?" Irritado, Marcos esbraveja: "Não se meta, Lourdinha." A astuta Lia pergunta: "Mas o senhor não falou que não queria mais conversar com ela, pai?" O fazendeiro sério então diz: "Eu falo dessa vez. Depois, não falo nunca mais. Ela precisa conhecer as minhas condições. Júlia, fala pro Dima se aprontar, que ele vai me levar pro aeroporto, Júlia, atenta, confirma: "Sim, senhor Bruno." Minutos se passam e Lia volta a ligar pra mãe. Marcos entra na sala e Lia rapidamente se queixa: "Ela não tá atendendo, Marcos." Sério, ele então aconselha: "Deixa tocar."
Ouvindo o telefone chamar, Lia rebate. Ai, Marcos, ela precisa saber que o papai tá indo pra lá, senão ela pode botar tudo a perder. Marcos, encarando a irmã, solta. Pô, se ela tiver com esse vigarista, eu é que não quero mais ela aqui dentro. Ignorando o comentário, a jovem sussurra. De avião, em 1 hora ele vai tá lá. Bruno, como previsto por Lia, está realmente já chegando em São Paulo. Leia ouve o telefone tocar e sai apressada de seu banho para atendê-lo. Pegando o aparelho do gancho, ela diz: Alô? A pessoa do outro lado então desliga. Ouvindo o bip da caixa postal, Leia não entende o que acabou de acontecer. Preocupada, ela pergunta para si mesma: Quem será? A Lia? A Lia tá tentando falar comigo. Leia rapidamente disca o número do telefone da mansão, mas a chamada cai direto na caixa postal. Olhando ao redor, a madame fica pensativa e desconfiada. Enquanto isso, na mansão, tirando as comidas do café da manhã da mesa requintada de Bruno Mezenga, Júlia, inconformada, comenta: Eu não acredito que o seu Bruno vai trazer a dona Leia aqui pra dentro dessa casa de novo. Lourdinha, andando de um lado para o outro, responde: Só se já se acostumou com o peso do chifre que ela botou nele. Júlia, mais sensata, rebate: Os filhos é que estão pressionando o pobre Lourdinha. Dando de ombros, a outra solta: Ah, os filhos não estão nem aí com a tristeza do pai, Júlia. Pensativa, Júlia sussurra: Tudo por causa da Luana. Lourdinha, concordando, repete: É por causa da Luana mesmo. Ele tá tão triste, coitado. Olhando seriamente no rosto da amiga, Júlia comenta: Aquela devia ter vindo aqui pra casa pra ficar no tanque, não na cama dele. Sem papas na língua, Lourdinha diz: É, mas vai ver, essa enterra era melhor na cama, né? Júlia, quase revoltada, solta: Mas deixou ele na mão. Isso que ela fez. Já no apart hotel, Leia termina de se arrumar quando ouve a campainha tocar com insistência. Abrindo a porta distraidamente, ela assusta ao ver ali o seu ex-marido, o rei do gado. Olhando fixamente, Leia sussurra: Bruno? Não esperando por convite, ele entra e caminha até o meio da sala de estar. Sério, Bruno pergunta: Cê tá sozinho em casa? Apreensiva, ela responde: Não tem mais ninguém aqui. Mais tranquilo, ele então continua: Ótimo, assim a gente pode conversar em paz. Sem perder a pose, Leia comenta: Nunca pensei que você pudesse vir até aqui. Dizendo o óbvio, Bruno explica: Tô fazendo isso pelos nossos filhos. Eles falaram comigo e andaram me contando que você tava querendo voltar pra casa. Leia, balançando a cabeça, confirma: É verdade, sim. Olhando ao redor, ele diz: Que você tava sozinha aqui. Confirmando mais uma vez, ela responde: Eu estava sim. Bruno, sério, então questiona: Que fim levou aquele vagabundo? Rapidamente, Leia explica: Nós nos desentendemos. Tirando os óculos de sol, Bruno prende a respiração e por fim questiona: É verdade que ele andou te batendo? Hesitando, a madame mente: Não é verdade. Eu jamais permitiria uma coisa dessas. Aceitando a mentira, Bruno continua: Menos male. Então você queria mesmo voltar pra casa? Confirmando, ela responde: Queria. Sem paciência, ele então retruca: Queria ou quer? Sério, ela diz: Quero, mas eu imagino que você vai fazer uma série de imposições. Bruno, acenando a cabeça, confirma: Algumas. Pronta para ouvir, ela então pede: Pode falar. Respirando fundo, ele por fim anuncia: Primeiro, nós estamos conversando aqui pela última vez. Interrompendo, Leia questiona: Como assim? Encarando, a Bruno faz a sua primeira exigência: Eu não quero que você me dirija a palavra lá em casa, e onde eu estiver, eu não quero que você apareça. Achando válido, Leia sussurra: Sim, eu entendo. Sério, ele enfatiza: Cada um no seu canto. Olhando para ele, Leia complementa: Cada um com a sua vida. Concordando, Bruno repete: Cada um com a sua vida.
Curiosa, a madame indaga: o que mais? Virando o rosto, Bruno diz: mais nada. Pode arrumar suas roupas e ir lá pra casa hoje mesmo se você quiser. Se você aceitar as minhas condições. Ao ver Bruno caminhando na direção da porta, Leia rapidamente responde: eu aceito. Parando, ele então comenta: muito bem. E só mais uma coisa. Onde é que eu posso encontrar aquele sujeitinho agora? Na sequência, Ralph já aparece em seu apartamento e começa a ser interrogado por Suzanne. Irritada, ela pergunta sem papas: você dormiu aonde? Com quem? Cheio de si, ele pede: para com isso, Suzanne. Não vai você agora também pegar no meu pé, não é? Sentida, ela esbraveja: eu lhe avisei que eu não sou de dividir nada com ninguém. Falando a verdade dessa vez, o vigarista se justifica: eu estava com ela, e só foi meu acerto de contas. Nisso, a campainha começa a tocar. Suzanne, entendendo tudo, solta: ah, então quer dizer que você estava com a Leia. Confirmando, ele diz: é, eu estava, mas não foi nada demais. A astuta Suzanne rebate: abra a porta, deve ser ela. Ralph, arrogante, comenta: se for, eu vou botar ela pra correr, pode ficar tranquila. Abrindo a porta de supetão, Ralph não vê de onde vem o soco que acerta em cheio seu rosto. Bruno entra no apartamento e começa a chutar o amante de Leia. Suzanne se assusta e se levanta. O fazendeiro pega um dos muitos retratos de Ralph e quebra as garrafas com bebidas. Atirado no chão, o vigarista não consegue se levantar. Bruno olha pra ele e então avisa: eu tava te devendo essa, seu vadio. Os meus respeitos, minha senhora. Colocando novamente o seu chapéu, Bruno elegantemente deixa a casa, de alma lavada, depois de dar uma surra bem dada no vagabundo. E se você gosta desses resumos verdadeiros sobre a novela, deixe o seu gostei. Aproveita para assistir mais uma bomba sobre o que vai acontecer. Basta clicar em um dos vídeos que está aparecendo aqui na tela. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.